muito bom dia, que alegria estar com você nesta manhã, para mais uma vez nós lermos a Palavra de Deus, meditarmos nas Sagradas Escrituras. Neste momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler um texto que ele é bastante conhecido e muito oportuno para a nossa vida toda, em especial nesses dias, quando o mundo suscita rumores de guerras, a necessidade de paz em meio a tantas calamidades, tantas preocupações quanto à saúde, quanto à segurança, vem um murmúrio diz: o que será que vai acontecer daqui para frente? E nós precisamos conversar sobre paz. E a paz para nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a sua bendita palavra, paz não é um estado de espírito, paz é um relacionamento. Paz é estar em conformidade com a lei de Deus. A palavra do Senhor assim nos diz na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse capítulo de Romanos, ele é muitíssimo importante quando nós lemos toda a epístola. Às vezes as pessoas fragmentam a carta aos Romanos e elas negligenciam um postulado que está aqui de forma muito clara para a nossa caminhada cristã. É que a nossa relação com Deus, ela causa sim uma consciência de um antes e um depois, ou um antes e um agora, como o apóstolo Paulo pontua. Um antes em que nós éramos inimigos de Deus, e um agora que nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo e nós temos harmonia com os preceitos de Deus. Quando o apóstolo Paulo termina o capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ele, como um bom professor, se adianta ante uma reflexão. Alguém poderia pensar, então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então pecaremos para que a graça se manifeste. Paulo se antecipa dizendo no capítulo 6, versículo 1. Nós viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? De modo nenhum. Ele exclama, como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Paulo, ele pontua para nós de que a vida do cristão é uma vida de consciência que, pela fé, nós morremos para uma velha vida e agora, por meio de Cristo Jesus, vivemos numa nova vida e essa vida é pela fé, pelos méritos de Jesus Cristo e a graça de Deus nos conduz não a uma vida de pecaminosidade, mas uma vida de santidade. Nesse tempo em que o mundo olha para os rumores do que está acontecendo entre divisas de países e se preocupa com a possível ameaça de uma grande potência, haverá guerra, não haverá, nós devemos sim nos preocupar e orar para que haja paz. Mas você já parou para pensar que nós podemos estar escondendo uma grande guerra e esse ato ele pode despertar uma série de vicissitudes na vida? Por que há tantas pessoas que, mesmo dizendo serem cristãs, crentes em Jesus, conhecedoras da palavra de Deus, elas não têm paz? Por que muitas pessoas que religiosamente, semana após semana, adentram templos e espaços onde a palavra é pregada, elas adentram e saem e nenhuma transformação acontece? O fato é, a presença da palavra de Deus deve estar na mente, no coração
E na prática de vida, nós devemos ter uma vida coerente com aquilo que nós cremos. Uma vida de santidade não é uma vida de usos e costumes de alguma seita ou denominação religiosa. Uma vida de santidade é uma vida que conhece os preceitos de Deus, é uma vida que se entrega ao senhorio de Cristo e, pela graça de Deus, se transforma a cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus. A palavra santo no Antigo Testamento, ela significava separado. O Senhor Deus disse ao seu povo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santidade não é impecabilidade. Santidade não é uma vida de colocar pingos nos is. Santidade é uma vida separada para Deus. É uma vida dedicada a Deus. Como que eu posso ser santo com a natureza pecaminosa que eu herdei e com as tentações que eu sofro e as idiosincrasias que me perseguem todos os dias e somente eu e Deus sabemos? Pois bem, aqui na Escritura, Paulo nos ensina que o Evangelho não torna homens bons apenas. O Evangelho é o poder de Deus que torna homens novos. Você, quando creu na palavra do Senhor, foi uma obra de Deus. Você, quando se rendeu aos pés de Jesus, foi uma obra de Deus. E a palavra de Deus aplicada ao teu coração também é obra de Deus. E esse Deus que realiza tudo em nós, Ele não deixa qualquer um dos seus filhos no meio da caminhada cristã. Ele os santifica no percurso da vida. Isso é tão verdade que Jesus orou na sua última oração, em João capítulo 17, ali no jardim de Getsêmani, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É desejo de Deus que você seja santificado. É promessa de Deus que você viva uma vida santa. E você pode se apropriar dessa verdade bíblica hoje e ter paz com Deus. Repito, a paz com Deus, ela é necessária. Pode estar havendo conflitos no mundo, mas pode estar havendo um conflito muito grande dentro de você e você relutando e escondendo isso, e essa guerra, ela é cada vez mais volumosa, não tem como esconder. Trate disso hoje. Converse com Deus, renda-se à sabedoria da Escritura, dê razão à palavra de Deus, se renda ao poder da graça de Deus, que pode santificar a sua vida. Não viva mais em guerra com a comunhão com Deus, não. Paz com Deus não é um estado de espírito, é um relacionamento com Deus. Eu estou em paz com Deus porque eu vivo de acordo com o seu querer e a sua vontade. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: agora, Paulo, depois de dizer que nós não vivemos mais na prática do pecado, porque agora somos novas criaturas, a graça de Deus, ela opera esse milagre na nossa vida, ele diz: agora, não é para daqui a algum tempo, ou não é para um tempo pregresso, que muitas vezes as pessoas dizem: um dia eu fui um crente fervoroso. A questão é agora. O crente é uma pessoa sempre do agora. Agora, porém, libertados do pecado. Que coisa maravilhosa é essa? Saber que o que Deus fez por meio de Cristo Jesus e toda a nossa vida cristã, todo o nosso ato perante Deus, as virtudes da graça, elas testificam ao nosso coração isso. Nós somos pessoas libertas do pecado. Você não mais é escravo do pecado. Paulo diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. A palavra servo aqui é o mesmo que a palavra escravo. E é escravo por amor. É aquele senhor amoroso que pagou um alto preço pelo escravo, levou-o em praça pública e disse: eu o comprei, ele é meu e eu estou soltando, alforriando. E esse escravo vira-se para o seu senhor e diz: por tamanho gesto de amor,
eu declaro que eu vou servir somente ao Senhor por amor. É este o significado, somos servos de Deus. E Paulo diz, somos transformados em servos de Deus. Essa transformação é operada pelo Espírito Santo em nós, por meio da palavra de Deus. Paulo diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que é o fruto? Nada mais é do que a seiva de uma planta produzindo aquilo que lhe é muito natural. Não tem como nós plantarmos o milho esperando o feijão. Assim também, não tem como uma pessoa viver na prática do pecado e dizer que conhece a Deus. Não, a palavra do Senhor nos ensina que nós temos uma natureza pecaminosa, mas Deus provê para nós, por meio do seu Espírito, por sua palavra, de que nós vivamos uma vida em santidade na sua presença. Assim, Paulo nos afirma que essa vida de servos de Deus, ela não é caracterizada por trabalhar para Deus. O servo de Deus, ele manifesta que é servo de Deus por causa do fruto da sua vida, que este fruto é para a santificação. E o que é a santificação, senão a imagem de Cristo em nós? Nós andamos, pensamos e falamos a partir da presença maravilhosa de Jesus na nossa vida. E isso contrapõe a um outro modelo. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é esse, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é uma grande verdade. O pecado, ele sempre vai conduzir a pessoa à morte. Se não peremptória, será paulatinamente até ela ser concretizada no físico, e o pior de tudo é a morte eterna, que é a separação de Deus. E a Bíblia nos ensina que a vida em Cristo nos livra da segunda morte. A primeira, ela pode vir se Jesus não voltar antes. Mas da segunda morte, todo aquele que nele crê já está livre, tem a vida eterna, disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 5. Portanto, neste programa nós estamos fornecendo um conteúdo da Palavra de Deus para que você medite. Você é uma pessoa que se preocupa com a paz com Deus? O mundo está preocupado com uma guerra, mas nós devemos estar preocupados com a nossa relação com Deus também, você não acha? Essa é uma preocupação assaz importante, a vida toda. E todo aquele que crê nos méritos de Jesus, que medita na palavra de Deus, que confia no Senhor Jesus, que entrega sua vida ao senhorio de Cristo, tem esta virtude da graça plantada no seu coração, paz com Deus. A paz com Deus não é uma emoção, não é um estado de espírito, mas é um relacionamento cordial, um relacionamento em conformidade com os preceitos de Deus. Não seja como muitas pessoas que estão infelizes, que estão insatisfeitas, que culpam muitas outras pessoas e muitas situações da vida, dizendo que por causa disso elas não lograram uma vida de contentamento, quando lá no fundo elas escondem uma vida que não está em conformidade com a santidade de Deus e por isso vivem tanta infelicidade. Mas medite no que a palavra do Senhor diz, que a obra do Evangelho em nós é para agora. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Eu encerro contando uma breve ilustração. Certa vez, um garoto estava numa vernissagem vendo obras de arte e ele contemplou um quadro que era muito interessante, cujo título era Fausto vende a sua alma para o diabo. Ele achou aquele título fortíssimo. Ele ficou olhando para aquele quadro e a professora, passando com os alunos, disse: esse quadro foi feito por um pintor amargo, um homem que não tinha critérios na vida, que brincava com o nome de pessoa maligna, como ele grafou aí embaixo. E passou.
Passado alguns minutos, aquele menino gritou e todas as pessoas acorreram para junto dele e ele então declarou: não, este homem estava dando uma grande verdade, porque se vocês observarem o quadro, há um jogo de xadrez pintado à mesa e este homem está diante de uma besta fera, que parece ser uma figura maligna. Mas se vocês notarem bem, eu pude observar algo aqui. Parece que o jogo está perdido. Mas pelo tabuleiro aqui na pintura deste quadro, se este homem mudar, colocar o rei na posição certa, ele vira o jogo. Sabe? Nós precisamos entender isso. É que na vida, tudo é uma questão da presença do rei na nossa vida. Jesus é Senhor da sua vida, pois a palavra nos diz, transformados em servos de Deus. Ser servo de Deus é Cristo ser Senhor de fato na nossa vida. Se o Rei está no lugar certo, no nosso coração, nós viramos o jogo. Nós temos uma vida cujo fruto é para a santificação e não para a perdição. Eu quero orar por você nesta manhã. Oremos. Senhor, graças te damos pelo privilégio de poder compartilhar da Tua palavra, de meditar, ó Deus, nos preceitos do Senhor. E nesta mensagem tão importante, ó Deus, Tu dissestes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nesse mundo, ó Deus, de tantas opiniões, ó Senhor, conduza-nos para termos uma mentalidade bíblica, voltada unicamente à pessoa do Senhor Jesus. Ó Deus, venha ser Senhor de todos nós. Nós declaramos o Teu senhorio e precisamos de Ti, Senhor. Senhor, ajude qualquer pessoa que estiver lutando com uma área da sua vida que esteja escravizando-a verazmente, ó Deus, opere no coração de cada um. Nós, ó Deus, te rendemos toda a honra e toda a glória pela obra que o Senhor realiza em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana.